Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um dos métodos da fisioterapia, que é o método dos anéis, né, do Bad-Ragaz. Nós conversamos já um pouco a respeito dele na sala de aula, né, mas aqui eu vou tentar aprofundar um pouco mais com relação a os padrões que a gente utiliza durante o atendimento. Alguém está com o microfone ligado aí, então dá um eco, tá? Eu não sei se vocês estão observando essa foto, se vocês olharem com bem cuidado, tem duas pessoas bem famosas nessa foto aqui. Né? Vocês conseguem observar, né? Uma pessoa bem famosa aqui sou eu, né? A outra pessoa famosa aqui... A outra pessoa famosa aqui é o Cláudio. Né? Então, essa foto é do meu TCC, tá? Então, eu resgatei ele para que a gente, né, também utilize um pouco a respeito do que... Converse, né, um pouco a respeito do que eu fiz também no meu TCC. Então, o método, né, eles estão aqui com referência porque eu utilizei o meu TCC, né? Ele tá a referência lá no final aqui da aula, tá? Então tem o link lá de acesso direto do site da Unisul. Então, como a gente viu, né, não coloquei toda a história aqui, né, porque a gente já acabou discutindo. Então, o que a gente está falando aqui é mais sobre, né, o método no geral. Né? Então, ele é uma coleção de técnicas terapêuticas. Essa coleção de técnicas, como nós comentamos já a respeito da fisioterapia aquática, ela tem a relação do desenvolvimento, principalmente de funções relacionadas a músculos e articulações, fazendo com que esse método também tenha surgido com relação às águas termais, mas que ele tenha o foco, então, tanto da reeducação musculoesquelética, do fortalecimento, tração, alongamento, relaxamento e inibição de tônus. Né? Então, todas essas funções que o método, vamos dizer assim, ele consegue desenvolver ou desempenhar no nosso paciente, ela está relacionada com o que o método foi desenvolvido. Então, dentro dos objetivos do método, né, nós temos todos aqueles que nós já conversamos várias vezes, né? Então, consigo adaptar esse método para paciente neurológico, paciente ortopédico, paciente reumatológico. E os objetivos, eles se mantêm sendo, né, os da fisioterapia aquática. Né? Então, redução de tônus, relaxamento muscular, aumento da amplitude de movimento, reeducação muscular, fortalecimento, alongamento, né? Alongamento e estabilidade de tronco, preparação de membros inferiores para sustentação de peso, né? Restaurar movimento também de membro superior e inferior, melhora da resistência no geral e também treinamento da capacidade funcional do corpo como um todo. Né? Então, antes de vocês entrarem, eu até estava conversando com a Marina. Então, quando a gente fala do método Bad-Ragaz, né, vocês viram a foto inicial é do meu TCC, né, obviamente, então eu gosto muito do método, né, e eu estava até comentando com ela que é um dos métodos que eu acho que tem mais funcionalidade no paciente como um todo. Né? Então, nós tínhamos o método do Halloween, que ele era mais voltado para grupos de pessoas, né? Então, ele traz uma questão mais de divertimento, de recreação, né? Depois nós tínhamos o Atsu, né? Que é muito mais focado para uma questão de relaxamento. Depois nós falamos também... na verdade, eu tenho um que na prática eu ainda não fiz, mas eu estava lendo um material também agora na internet, que é o hidropilates, tá? Então, pilates dentro d'água também é uma das novidades que vem, né, sendo discutida. E daí a gente entra com o Bad-Ragaz, né? Então, o Bad-Ragaz, embora eu consiga aplicar em paciente neurológico, ortopédico e reumatológico, ele se difere da cinesioterapia. Né? Então, nós temos a cinesioterapia clássica, que vai focar no fortalecimento e no alongamento de
estruturas específicas, né? Então, eu vou fortalecer um músculo ou um grupo muscular específico, eu vou alongar um músculo, né? Ou um músculo específico. E assim, o BED-RHAS, eu vou trabalhar, claro que também com grupos, mas eu não consigo isolar um único músculo, ou tanto para alongar quanto para fortalecer, né? Então, o BED-RHAS, ele é uma técnica global. Assim como, né, eu falei do hidropilates, né? Então, eu tenho pilates no solo e agora está tendo pilates dentro da água, né? O BED-RHAS, ele é o que a gente viu do FNP ou do PNF, né? Que é o método Cabot. Aquelas diagonais, sabe? Que a gente fez o sorteiozinho lá. Então, ele é esse método, só que colocado dentro da água, né? Então, quando a gente fazia o FNP lá no solo, nós trabalhamos só com as diagonais primitivas de movimento, né? Então, a gente tinha AD1 e AD2. Alguém quer falar alguma coisa? Não? A gente tinha AD1 e AD2, tanto em flexão quanto em extensão. E aqui no BED-RHAS, nós temos também essas diagonais específicas. Só que aqui eu também consigo avançar no movimento, né? Ou trazendo esse movimento para uma resistência, para um alongamento maior e para umas pegadas diferentes, né? Então, isso vai ter a ver com a dificuldade que eu vou estar impondo na hora do paciente executar esse movimento ou não. Então, dentro das técnicas do movimento do BED-RHAS, a gente tem a primeira, que é a isotônica, né? Então, quando eu faço de uma contração isotônica, né? Isso aí é a mesma coisa que nós vimos lá na cinesiologia. Nós temos, então, que a resistência ela vai ser graduada e controlada pelo físio. Então, ele vai agir como um estabilizador, se movendo a partir do movimento do paciente na água. Então, o fisioterapeuta ele pode aumentar ou diminuir a resistência, movimentando o paciente ou na mesma direção, né? Então, no caso, seria o movimento assistido, ou em direção oposta ao movimento, que daí vai ser o movimento resistido, né? Então, essa força que o paciente ele vai estar fazendo para executar esses movimentos, ela vai ser responsável só pela movimentação que o físio vai dar dentro da água. A outra técnica que nós temos é a isocinética, né? Então, também é uma resistência que vai ser graduada pelo paciente agora. O fisioterapeuta, então, ele atua como um fixador, enquanto isso o paciente se movimenta. Tá? Então, o fisioterapeuta ele fixa uma parte do corpo do paciente, enquanto o paciente determina a quantidade de resistência proporcional à velocidade do movimento. Só para exemplificar essas duas. Ai, olha só o que eu vou pegar. Oi, gente. Temos uma girafa. Vamos lá. Estou com o meu paciente apoiado na cervical, né? Então, estou dando o suporte, né? Eu deveria estar assim, né? Mas se eu ficar assim, essa minha girafa vai cair. Então, vamos levar em conta que eu quero fazer um movimento isotônico. No movimento isotônico, eu que vou controlar a força desse meu paciente. Então, eu posso segurar ele nesta posição. Então, minha sustentação está aqui na cervical. E o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com o paciente para trás, né? Então, o paciente está aqui, eu caminho para trás. Eu faço esse movimento, o que eu estou fazendo? Assistindo o paciente, né? Então, aqui eu estou diminuindo a resistência que está sendo colocada. Vocês estão falando alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo... Eu não consigo ler, tá, gente? Se vocês estão escrevendo aqui no chat, só para avisar que eu não consigo ler, mas está aparecendo aqui que vocês estão escrevendo. Guatemala? Isso, fala. Não. Não? Ninguém tem dúvida? Não, prof, eu só coloquei ali no chat Que eu não consigo que ler. lembra um arrasto, né? Isso! Eu faço o movimento do paciente assim, né?
Isso, né? Se a gente for levar em conta, é quase uma técnica do Watson, né? E é um relaxamento. Tá. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Larissa? Luana? Não? Posso seguir? Professora, só pede para todo mundo desligar o microfone, senão dá esses ruídos. Não, eu ia perguntar quem é que tá com o cachorro aí agora, que eu ia pedir para fechar o microfone. Alguém tava com um cachorro aí. O da Larissa Luana tá aberto o microfone dela. Que é o que eu tô vendo aqui. O resto eu não consigo ver. Tá? Então vamos lá. Então, isso daqui eu né, fisioterapeuta, que vou controlar esse movimento, né? Então, pensem, se eu puxo meu paciente para cá, eu vou estar a favor da água. Se eu devolvo meu paciente no movimento oposto, então eu estou indo para lá, o que vai acontecer? Quando eu venho para cá, os braços e as pernas, elas vão se manter alinhados ao corpo. Quando eu volto, o que vai acontecer? A força da água, ela vai estar em direção ao oposto ao movimento. Então, vai de eu solicitar ao paciente o quê? Se eu voltar, ele vai ter a tendência o quê? A abrir o movimento do braço e abrir a perna, porque a água está sendo jogada aqui. E aí vai de eu solicitar a ele controlar ou não essa resistência. Né? Então, eu também consigo controlar essa resistência. Né? Se eu jogar o paciente de volta no movimento de forma rápida, obviamente, esses braços e essa perna do paciente, ela vai levantar bem mais rápido. Se eu jogar esse paciente, né, se ele voltar de forma lenta, ele vai fazer o quê? Só uma leve abdução desse braço ou dessa perna. Isocinético. Isocinético, eu também vou graduar a resistência dependendo de onde eu fixar minha mão no paciente. Né? Então, aqui, o fisioterapeuta atua como um fixador, enquanto isso o paciente se movimenta. Deixa eu voltar aqui. Então, como eu falei no começo, para quem não estava aí, gente, eu tô caindo e voltando, tá? A minha internet está caindo. Tá todo mundo aí? Posso continuar, será? Sim, prof. Deu? Tá, então vamos lá. Deixa eu só compartilhar de novo a tela. Professora. Oi. As boias ali, no caso, não vão deixar, vão estabilizar, né, para não abrir as pernas, né, nem os braços, ou não? Não, as boias elas vão servir de suporte e daí vai depender se eu deixar ou não com a boia, que vai depender da resistência. Né? Então, assim, quando eu trabalho com o bed Ragaz, geralmente a região que eu quero movimentar, eu vou deixar sem flutuador. E a região que eu não quero movimentar, ela vai estar com flutuador. Né? Pensem assim, se esse paciente que eu estou movimentando aqui, ele tiver com um flutuador nessa mão, um flutuador na outra mão e com um espaguete aqui nos pés, né? A perna ele não vai deixar abrir. Então, qual vai ser o meu foco com esse paciente? Eu quero trabalhar membro superior ou eu quero trabalhar membro inferior? Se eu quiser trabalhar membro inferior, eu vou ter que tirar esse flutuador, esse espaguete que está segurando as duas pernas. Ou eu vou botar um flutuador em cada tornozelo, ou eu boto um espaguete em cada tornozelo. Né? O objetivo do flutuador aqui é manter o membro... Não é submerso, submerso é embaixo. Em cima da água, né? E... Oi? Alinhado, né, prof? Não, é que para ele não afundar, para não boiar. Né? Boiar. Para o membro ficar boiando, então, em cima da água e que ele não afunde.
né? Porque isso vai depender de cada paciente. Tem paciente que vai ter uma facilidade maior de ficar em cima da água e outros que vão afundar com mais facilidade. Tá? Então, o uso do flutuador, ele também vai determinar a resistência que eu vou querer e qual a região que eu vou trabalhar. A gente vai ver isso, Leonel, melhor a hora que eu mostrar aqui as imagens e os vídeos, eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, no isocinético. No isocinético, quem vai controlar o movimento agora vai ser o paciente, né? Então, assim, o físio, ele vai ficar fixo. Lembram que eu falei que na hidro a gente sempre usa uma postura de base, né? Ou eu vou usar a base alargada, então os meus 2 pés fixos no chão, e eu vou fazer um pouquinho de semiflexo ali do joelho para ele poder se manter firme, ou eu vou usar um pé na frente e um pé atrás, tá? Para que eu também consiga me manter firme embaixo da água. Então, quando eu uso essa postura fixa, isocinética, eu vou tentar exemplificar aqui, né? Então, o meu paciente, ele poderia estar aqui boiando. Tô vendo que tem mensagem no chat de novo, tá? Qualquer coisa, alguém aí me traduz. O Marina, o Leonel que estão falando aí, porque eu não consigo ler, tá, gente? Vocês estão vendo que tá aparecendo aqui na minha tela, mas ela não abre. Então, nesse isocinético, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sustentando, por exemplo, a perna do meu paciente, né? Então, eu fico segurando a perna do paciente e eu vou pedir para ele movimentar o tronco para um lado e para o outro, tá? Então, eu fico fixo, né? Então, eu sou a sustentação ali naquele momento. E eu vou pedir para o paciente fazer, ó, o movimento do tronco para um lado e para o outro, tá? Então, enquanto isso, eu alongo um lado, o outro, né? Então, quando eu puxo para cá, ele está fazendo a contração dessa região. Então, esse é o outro movimento. Então, ele pode acontecer, então, também de forma passiva, né? Então, nessa forma passiva é mais para alongamento, mais para relaxamento, né? Então, isso também vai depender do meu objetivo, se eu quero analgesia, se eu quero propriocepção ou contração isométrica. A contração isométrica eu também acho legal, porque é um movimento que, quando a gente fizer a prática, né? Se Deus quiser, estaremos lá, vocês vão ver que assim, esse movimento é muito fácil, isso aí eu consigo fazer e é fichinha, né? Então, qual é um dos tipos de contração isométrica? Então, ele fala, o exercício isométrico na água é realizado quando o paciente mantém determinada posição e quando é movido na água. Então, essa mesma postura que eu falei agora, o que eu posso fazer? Sustento as pernas do meu paciente e peço para ele travar coluna e membro superior. E eu agito. O que ele vai ter que fazer? Se manter no local. Então, ele precisa se manter firme. Para que ele se mantenha firme, ele precisa fazer uma contração isométrica de todo o tronco, abdômen e membro superior. Se ele não consegue manter essa contração isométrica, ele vai ficar com a girafinha aqui, ó, agitando para um lado e para o outro, tá? Então, essa é um dos exercícios que a gente acaba utilizando também. Daí, uma das observações é que os padrões de membro superior e membro inferior, eles podem ser realizados ou unilateralmente ou bilateralmente. Aqui já vamos ver algumas fotos e alguns vídeos que vai ficar mais fácil de entender. Aqui eu botei primeiro só uma demonstração de exercício unilateral, né, que a gente, não sei se vocês já estão escutando, mas a gente fala muito do movimento que é a tríplice flexão, que é o quê? Flexão de quadril, joelho e tornozelo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu quero treinar a marcha do meu paciente ou facilitar a marcha do meu paciente, ele precisa dessa tríplice flexão, né? Se eu tenho um joelho que ele não flexiona bem, um quadril que não flexiona bem, isso vai fazer com que eu tenha dificuldade do paciente realizar uma marcha melhor, né? Uma marcha mais seletiva. Então, essa daqui é um dos exemplos de aplicação do método BED-RAGAS
unilateral, né? Então, podem ver, como eu estava falando aquela hora, Leonel, que tu perguntou, né? Então, observem o paciente aqui. Ele está com um espaguete como flutuador para sustentar a cervical, né? E ele se mantém, então, aqui, ó. Então, ele tá com esse flutuador aqui, ó, circular, que segura a cervical e, querendo ou não, mantém o membro superior também sem movimentação, né? Então, ele tá apoiado. Um espaguete só para sustentar a região lombar, região pélvica. E ele tá com mais um, não é um espaguete, aqui é só um apoio aqui nesse tornozelo, que é o objetivo de manter, então, esse membro, no caso, o esquerdo, flutuando, né? Então, boiando aqui, né, na hora do movimento. O que ele vai fazer aqui? Né? Então, observem a posição do físio, né? Então, uma perna na frente e uma perna atrás, como eu falei, sempre focando, então, na base, né? Então, se eu não consigo, eu preciso sempre me manter firme na posição, porque senão eu vou escorregar e eu vou cair, né? Então, sempre tentar manter essa base de apoio. Lembram lá quando a gente fez terapia manual, que tinha as massagens? Quando eu quero movimento para frente e para trás, o meu pé, um é na frente e um é atrás, que é o que está acontecendo aqui. O paciente aqui, ele vai para onde? Ele vai para frente e para trás, para frente e para trás. Se eu quisesse o quê? O movimento de um lado para o outro, o que eu faria? Abriria a perna. Eu ficaria um pé do lado do outro, porque o meu movimento seria de um lado para o outro, tá? Então, sempre lembrar disso, que vai facilitar muito na hora da gente executar os movimentos. Né? E evitar que nós tenhamos, né, uns tombinhos, algumas coisas aí, né, dentro da água. Então, né, aqui ela está escrita como uma variação 2 do movimento. Essas imagens aqui são daquele livro que eu postei para vocês na disciplina de métodos e técnicas de física aquática, aquele guia prático, né, da fisioterapia aquática. Lá tem toda a questão da cinesioterapia, tem todos os métodos, então ele é, vamos dizer assim, um resumão que dá para vocês também, né, sempre darem uma olhada ali quando quiserem, né, vocês vão estar tendo a cinesioterapia clássica agora também, né? Então, exercícios de tronco, exercícios de membro inferior, ele é todo separadinho, tá? Então, facilita muito, né, do que a gente pode trazer desses movimentos da água, não o BED-RAGAS específico, né, mas lá tem a cinesioterapia, então eu posso trazer da água para o solo ou do solo para a água, tá? Então é só tentar adaptar o movimento para o paciente. Então aqui ele está com uma variação 2, por quê? Né? Aqui em cima. Porque lá no livro, a variação 1 é um exercício em pé de cinesioterapia. Então, estava o quê? Sem peso, né? Era só o movimento da perna. Então, o paciente só estava fazendo flexão de joelho e quadril em pé, subindo e descendo. Né? Então, ele estava fazendo isso aqui, ó. Sobe e desce a perna. Sobe e desce a perna. Eita lasqueira. Então, lá estava o exercício, né? A variação 1 era um exercício da cinesioterapia, né? Então o paciente só estava fazendo essa flexão de quadril, joelho e tornozelo, né, em pé. E agora aqui, então, para dificultar e para colocar um pouco mais de carga, está sendo então feito com o método dos anéis de BED-RAGAS, com o paciente, então, em supino. Então, o que ele relata, né, dessa variação? Então, eu tenho uma postura que é do BED-RAGAS unilateral assimétrica, o terapeuta posicionado na frente do paciente, segura a perna que vai trabalhar com as mãos, estabilizando o calcanhar, né? Então, a pegada desse paciente, né? Então, essa mão vai no calcanhar e a outra aqui em cima, na região dorsal do pé. Segurando, então, os 4 dedos e a planta do pé do paciente.
no momento que ele vai fazer o movimento de flexão, né, o terapeuta ele deve resistir ao movimento, fazendo um apoio mais forte, né, que no caso seria na região aqui, ó, de cima, para resistir o movimento do paciente, né? Então, fala aqui, né, que o fisioterapeuta, ele é o ponto fixo. Então, o físio aqui, ele é o ponto fixo e o paciente aqui se move. Só que se a gente levar em conta, né, claro que aqui é uma foto, né, a gente não vai conseguir ver assim 100%, mas o paciente, na hora que ele fez a força, ó, então aqui ela tá segurando, né, então uma das mãos dela, provavelmente a mão direita, tá em cima do pé e a mão esquerda segurando o calcanhar. Então, ela vai pedir um movimento, né? Então, puxa a sua perna para cima. Pode ser um dos comandos que pode ser dado nesse movimento. No que ela vai puxar, o físio ele tem que segurar, tá? Então, é aí a força que nós temos que ter, que é a força de estabilização. Se eu tiver mal posicionado, o que vai acontecer? Na hora que o paciente puxa a perna, eu posso cair, né? Ou eu vou cair, ou eu vou escorregar, né? Ou eu vou afundar o paciente, né? Junto dentro da água, tá? Então, por isso essa importância do meu ponto fixo. E claro, quanto mais resistência eu colocar em cima, aqui nessa região dorsal do pé, mais força esse paciente ele vai puxar para vir, tá? Então, é uma das formas de eu conseguir trabalhar movimentos que eu quero, flexão de quadril, joelho ou tornozelo. Deu para entender? Alguém me responde só um sim ou um não? Por favor. Não? Nada? Tem alguém aí? Ainda bem que eu fiz yoga antes hoje, né? Porque eu vou ter um teste de paciência, eu acho. Gente, conseguiram visualizar, então, essa questão da onde eu coloco o apoio e onde eu coloco a força? Cortou ou vocês conseguiram acompanhar o movimento? Eu escutei. Escutaram? Consegui acompanhar. Tá. Que aqui caiu de novo, né? Então, vamos lá. Então, como eu já tinha comentado no começo, né, o BED-RAGAS, ele se assemelha à facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é o FNP. Ó, tá dando esse recado, eu não sei o que acontece. Mas é aplicado, então, na água e o físio, ele não oferece resistência. Na verdade, a resistência que vai ser oferecida é da própria água, né? Então, a resistência que eu ofereço é a resistência do meu corpo na sustentação do paciente. Aqui são outros padrões, né, que a gente pode estar observando, também é padrão unilateral, né? Então, claro que lá a gente utilizou, então, quadril, joelho e tornozelo. Aqui nesse padrão, eu estou trabalhando o quê? Só flexão do joelho, né? Então, numa artrose, num pós-operatório, né? Eu posso estar trabalhando com esse paciente, né? Claro, essas imagens também são do meu TCC, que era de prótese total do quadril, né? Então, podem ver que a descrição aqui em cima é que nenhuma flexão de quadril acima de 90 graus eu poderia fazer, nem uma rotação externa, nem um cruzamento de pernas, né? Que é o proibido quando o paciente coloca uma prótese de quadril. E também, né, lembrando então que quando eu estou utilizando um membro só do paciente, que é o padrão unilateral, o outro membro ele vai ficar boiando, né? Então, eu posso estar utilizando esses sustentadores de tornozelo, como está aqui nessa imagem. Então, ó, que eu tenho um suporte de tornozelo aqui também, e eu estou trabalhando com a outra perna, né? Então, aqui ele mostra o quê? Movimento isotônico e isocinético de flexão de joelho, né? Então, eu posso estar fazendo o quê? Né? Várias formas. Posso fazer de forma
passiva, né? Então, eu sustento a perna do paciente, eu faço a flexão e a extensão. Posso fazer de forma ativa, né? Então, solicitar que o paciente faça a flexão e a extensão, ou eu entro, então, com um padrão resistido. A hora que o paciente vai fazer a flexão, eu coloco a minha mão atrás no tornozelo, então ali bem no tendão calcâneo, e faço uma sustentação, uma resistência. E daí ele vai ter que forçar o membro inferior para fazer a flexão. Na hora de ele voltar para a extensão, a minha mão eu posso trocar para frente. Então, a minha resistência ela pode estar na região do tornozelo, na parte da frente, e daí ele vai ter que forçar essa perna para fazer a extensão. Então, também é bem legal de ser feito. Do que colocar, por exemplo, o paciente em pé, né, fazer flexão e extensão do joelho, ou colocar ele sentado, sei lá, dentro da água, pode ser numa escada, ou até mesmo nos apoios que a gente tem que coloca dentro da água e pedir para ele ficar ali fazendo só flexão e extensão. Aqui também é padrão, né, do joelho, esse daqui, o de cima. Aqui, ó. Esse aqui de cima também é um padrão unilateral de flexão e extensão de joelho. Aqui é isométrico recíproco. Então, o que está sendo feito aqui? Pode ver que as duas mãos estão na frente. Então, o que está pedindo aqui? Empurre a sua perna para frente. E o físio está fazendo o quê? Força na direção oposta. Então, o paciente vai estar trabalhando a contração isométrica. Tá? Então, essas são as formas que a gente consegue trabalhar de flexão e extensão, né, de padrões isocinéticos, padrões isotônicos e padrões isométricos. Daí, claro que eu posso levar isso para inúmeras articulações, né? Então, articulação de ombro, cotovelo, né? Então, só questão de adaptar para o movimento que a articulação ela vai conseguir fazer. Esses daqui do lado, eles também são padrões unilaterais. Só que daí eu já entro naquela questão do PNF, né? Então, podem ver que a descrição do padrão, ela já está aqui embaixo. Então, na figura 16, a gente tem extensão, adução, rotação interna de quadril, que é a posição que o paciente está, né? Então, eu tô com o meu membro aqui em extensão, ele está em aduzido, né? No caso, então, aqui a perna fechada, e eu tô com uma rotação interna que está fazendo com que esse pé, então, ele vire para dentro. Né? O que eu posso solicitar aqui para o paciente? Né? Então, faça força para empurrar a sua perna para fora. Né? Então, ele posso fazer com força, que seria um movimento resistido, né? Ou eu posso só induzir ele a fazer o movimento, né? De vire o seu pé para fora, abra o seu quadril e empurre a sua perna para fora, né? Que não deixa de ser o que a gente fazia lá no método Cabot. A figura 17, daí é o movimento ao contrário, né? Então, eu vou ter, ao contrário não, né? Desculpa, é com flexão. Em cima é extensão e embaixo é flexão. Então, aqui eu vou ter flexão de quadril, a adução e a rotação externa, né? Então, agora o pé está rodado para fora. Então, eu posso fazer esse movimento também, pedindo só para o paciente o quê? Abre e fecha a sua perna, né? Então, eu posso trabalhar com o físio sendo o ponto fixo, e o paciente, na hora que ele faz o movimento de fechar e abrir a perna, ele vai rodar ao redor do físio. Tá? Então, eu sou o ponto fixo. Se eu quero resistência, então posso fazer a mesma coisa que na figura 15, né? Na 17, eu faço a contração isométrica. Então, eu seguro o paciente nessa posição e peço para ele fechar a perna, mas eu coloco a força na direção oposta. Tá? Então, eu também consigo trabalhar com a região de membro inferior. Padrões bilaterais assimétricos, né? Lembram que lá quando a gente fez o Cabot, a gente tinha os padrões também combinados, né? Que nós fazíamos o padrão de cintura escapular e cintura pélvica, né? Então, padrão de abrir e fechar, D1 e D2 com flexão e extensão. Aqui eu também consigo fazer, né? Então, aqui, só para visualizar de forma mais fácil, eu coloquei esse, que é um padrão isométrico de flexão, de plant e de dorse, né? Então, enquanto isso,
né, aqui na perna direita, ele está fazendo o movimento de dorse, por isso que a minha mão está em cima do pé, porque eu estou resistindo ao movimento para que ele fique na contração isométrica. E aqui na minha perna esquerda, né, ou a minha mão direita, ela tá com movimento, com a sola do pé aqui na minha mão. Então eu estou resistindo ao movimento de plantiflexão. Tá? Então é onde eu consigo trabalhar de forma bilateral, assimétrica e com movimento isométrico. Alguns outros padrões, né? Então aqui seriam mais padrões um pouco mais complexos também. Né? Então eu tenho na figura 19 padrão de membro inferior esquerdo isométrico e isotônico. Por que eu mostrei essas duas imagens? Né? Quando a gente fala do método de anéis de Bedd-Ragaz, né, além dos anéis serem essa questão de suporte, de sustentação do paciente, eu também trabalho com o físio sendo um ponto fixo e o paciente rodando ao meu redor, que é o que acontece aqui nessas duas imagens. À medida que eu estou trabalhando, por exemplo, na imagem 19, a minha mão esquerda, ela vai estar em cima, no dorso do pé direito ali do paciente. A minha mão direita está na sola do pé do membro inferior esquerdo do paciente. O que ele está fazendo de movimento aí? Né? Então, podem ver que ele está trabalhando na figura 19, se a gente lê todo o movimento, ao final dele, eu tenho só diferença, no início e no final, eu tenho a diferença da extensão e da flexão. Que, na verdade, enquanto um quadril meu está em extensão, o outro está em flexão. Então, isso acontece com o quadril e acontece com o joelho também. Tá? Então, se eu faço a força para os dois, né? Então, esse joelho que está em extensão, que é o meu membro inferior esquerdo do paciente, esse aqui, o meu membro, que é o que está fazendo a contração isométrica, o membro inferior direito, ele vai estar fazendo o movimento. Por isso que ele está com flexão e flexão de quadril e de joelho. Por que a mão do físio está aqui em cima, no dorso do pé? Porque aqui o paciente, ele passa mais trabalho. Não que o físio também não, né? O físio também passa. Mas, por exemplo, né? Aqui o que está acontecendo? O paciente, ele está forçando a perna para fazer flexão de quadril e de joelho. Ao mesmo tempo que ele está empurrando a outra perna contra a mão do fisioterapeuta. Quando ele faz esse movimento aqui, o paciente, ele vai rodar. Então, no que ele roda, o físio, ele tem que se manter firme para que eu possa estar alternando, então, membro esquerdo e direito para fazer a flexão e a extensão desse membro. Deu para entender? Que esse é um pouquinho mais complicado. Deu, prof. Deu? Mas eu já me vi rodando junto com ele dentro da água. Isso, esse é um dos mais difíceis, assim, porque tu tem que estar bem fixo. Né? Tu tem que ter a sustentação. E se o paciente, ele não, como é que eu vou dizer? Se ele não conseguir controlar também o movimento dele, ele vai querer fazer o movimento rápido, a gente vai junto, né? Aí nós vamos junto, vai todo mundo dar um mergulho, mas depois a gente volta. Tá tudo certo. Tá? Mas por isso que por que eu comecei com o Bedd-Ragaz? Né? Porque até a gente ir para a prática, vocês vão conseguir garrafar todos esses movimentos, né? E quando a gente chegar lá, nós só vamos executar, tá bom? Todo mundo entendeu? Então, o melhor padrão, né, de hoje é esse movimento aqui. A melhor imagem, melhor modelos que estão solicitando esse movimento, né, que é o padrão isométrico recíproco, né? Então, a gente está trabalhando aqui só a flexão e a extensão do joelho. Gravem essa imagem porque ela é muito bonita, tá? Ô, prof. Oi. Eu percebo que... tá. Eu acho que o outro braço tá na parte distal do joelho, né?
Uhum. Mas, assim, quando a gente faz essa resistência, o paciente não vai para trás, hein? Vai. É essa questão que é difícil da gente controlar, tá? E tem que controlar com a força daí? Tem. Então, assim, ó, por isso que eu digo que o método do BED-Ragaz, ele é um método que ele é global. Porque à medida que, por exemplo, né, pensem aí vocês. Vamos lá, tá todo mundo sentado aí, né? Quem tiver deitado, senta, tá? Aí eu já disse, né, que eu estou proibindo vocês de aparecerem na aula deitado embaixo da coberta, tá? Que eu não admito, pelo menos senta, né, vai ficar bonitinho. Então, assim, sentem e coloquem a mão na tíbia, ali na frente do joelho de vocês, tá? Então, coloquem as duas mãos assim cruzadas e empurrem a perna de vocês para frente. A tendência é o quê? Que, dependendo, claro, da força, da resistência que a gente vai botar, ó, o nosso corpo ele vai para trás, né? Então, é isso que vai acontecer com o paciente na água. Então, ele fica instável. Se ele não sustentar isometricamente o tronco dele e os membros superiores, com certeza ele vai muito para frente, muito para trás e vai fazer movimentos muito amplos. E daí, assim, se ele não conseguir dosar isso, né, por isso que é um trabalho extremamente complexo, quando a gente trabalha também com a fisioterapia aquática, eu preciso fazer com que o paciente ele também controle essa força, né? Então eu não posso chegar e dizer, vai, empurra tua perna para frente, que provavelmente ele vai querer dar um chute, né? Por exemplo, pode ver aqui nessa imagem, o pé tá bem próximo da minha boca, né? Então se ele fizer uma força muito forte aqui e eu não botar resistência ao contrário, né? Não ir graduando, esse pé ele vai direto no meu rosto, tá? Então a gente precisa também saber e, né? Fazer com que o paciente entenda essa graduação. Deu para entender, Marina? Deu, prof. Eu só Não? estava pensando assim, isso é uma forma dele também trabalhar a musculatura estabilizadora dele, Isso, alguma coisa assim, né? Uma sim, coordenação neurológica já falando, né? isso. E não uma obrigação nossa. Isso. Assim, se a gente for pensar, por exemplo, num paciente com Parkinson, né, que ele precisa dessa questão toda, né, de estabilização de tronco e de controle do movimento, né? Então, assim, ó, ele está tendo suporte. Só que o paciente com Parkinson, né, ele já tem vamos dizer assim, um desequilíbrio que é do próprio tremor, né? Então, ele aqui no BED-Ragaz, ele vai precisar dosar, então, esse movimento, né? Então, é por isso que eu acho que é um dos métodos que a gente consegue abranger todo tipo de paciente, todas as patologias que, né, a fisioterapia nos proporciona trabalhar. Perfeito, prof. Prof. Consegui a lei. Oi? Obrigada. Mas olha só, no paciente com Parkinson, por exemplo, a gente teria que tomar muito cuidado no empurrar para não fadigar esse paciente, né? Porque senão eu acho que o tremor, ao invés de melhorar, vai piorar, né? E isso, assim, ó, tudo é dosado, tá, Larissa? Tudo é sempre. É o que eu falo assim, né? Quando a gente trabalha dentro da água, eu quero fazer uma sessão com o paciente. Se eu pego um paciente, né, idoso, com um Parkinson avançado, dependendo do exercício que tu vai fazer, em 10, 15 minutos ele tá morto. Ele não vai nem conseguir, né, terminar a tua sessão. Então, por isso que, né, na fisioterapia aquática, é muito difícil eu trabalhar com um método só. Por isso que a gente tem esse leque de técnicas para eu poder agregar uma coisa na outra, né? Isso, claro, que depende do paciente em si, mas se for os pacientes neurológicos, com certeza, né? Se eu pego um paciente com algum tipo de distrofia muscular, esse trabalho aqui eu faço uma vez, uma repetição, ele já vai estar cansado, né? Então eu já vou chegar ali ao limite da fadiga. Né? Então, eu preciso sempre estar dosando e diversificando as técnicas que eu vou estar utilizando dentro da água. Tá certo, então. Obrigada. Treinando relaxamento e... Assim, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na academia, né? A gente tem uma tendência, né, de fazer alongamento no começo e no final. Ou só no final, ou só no começo. Então, isso diverge muito ainda, né, na literatura, né? Uns dizem que é melhor fazer só no final, né? Então,
isso ainda nunca mais li a respeito, na verdade, também, né? Mas se eu for pensar no meu paciente em si, no meio da sessão, não é ideal que eu faça um relaxamento, porque senão eu vou perder tudo que eu ganhei durante a sessão. Mas assim, se a minha sessão é de 1 hora e eu for ver, por exemplo, que em 30 minutos o meu paciente ele já está esgotado, eu posso já finalizar com uma sessão finalizar a sessão com um relaxamento, tá? Então é tudo eu saber até que ponto que esse meu paciente ele consegue chegar, né? Até que limite que a gente dá. O que a gente faz, né, no ensino, vamos dizer assim, né? Se vocês forem procurar direto a fisioterapia aquática numa clínica, obviamente vocês já vão direto para dentro da piscina, né? Claro, feita a avaliação, mas as sessões elas já acontecem ali dentro. Por que a gente não faz isso, né? Ou a gente evita fazer, embora possa acontecer? A gente sempre reveza o paciente no solo e na água. É mais fácil, no início, quando eu estou começando a atender um paciente, eu conhecer ele no solo primeiro, né? Então, eu sei até onde que ele pode chegar, né? Então, assim, se no solo eu estou fazendo 3 séries de 10, vou chutar, né? Eu sei que na água ele pode fazer 2 séries de 10 ou 3 séries de 7, 3 séries de 8, porque eu sei que ele vai cansar mais fácil, né? Então, eu tenho que aprender a respeitar o limite do meu paciente. Aí, isso, né, a gente só vai fazendo com a prática, né? Conhecendo ele mesmo. E claro, né, que muitas vezes, isso a gente também já comentou, o paciente ele mente, né? Mas a gente consegue visualizar nesse paciente o cansaço que ele está ou não apresentando. Tá? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Então, vamos lá. Trouxe um estudo de caso aqui. Deixa eu botar mais para baixo aqui. Que teve alguém que fez a prova com artrite reumatoide, eu não lembro quem foi. Era para eu ter anotado e eu esqueci. Tá? Mas também esse estudo de caso ele foi utilizado na prova de quem fez. Tá? Então, é o efeito da hidroterapia utilizando o método dos anéis de BED-RH no tratamento da artrite reumatoide juvenil, um estudo de caso. Então, para quem já teve as disciplinas lá de disfunção de orto, né, sabe que a artrite reumatoide ela é uma doença que atinge as articulações do corpo humano de forma bilateral, né, e quando ela acontece no jovem, então esse paciente ele pode ter já sintomas de artrite desde 10, 15 anos, e isso causa por ser a artrite, né, querendo ou não, a gente vem ainda do processo ali do IT, que é um processo inflamatório, então eu tenho a questão da dor nas articulações de forma bilateral, todas as alterações que um processo inflamatório me causa, né, então dor, calor, rubor, alteração de temperatura e limitação do movimento. No meu TCC, se vocês quiserem olhar, eu botei o link ali também depois, uma das minhas pacientes era artrite reumatoide juvenil. Ela já tinha prótese nos 2 quadris e nos 2 joelhos, né? E eles estavam estudando para colocar prótese no ombro, né? Ela brincava que ela não conseguia mais entrar dentro do banco, né? Porque ela só passar perto e já começava a apitar tudo. Então a articulação ela vai se degenerando, né? Se desgastando. Então, se nós formos levar em conta, né? Para esse paciente é melhor eu atender ele no solo ou atender ele na água. Então, por todos os benefícios da água, né? Então, de relaxamento, de alívio da dor, né, de melhora na amplitude de movimento, a fisioterapia aquática, então, é um dos casos mais indicados. Eu não peguei o artigo inteiro aqui, né, eu só peguei algumas partes dele, mas ele também está no final ali da aula nas referências, né, então, como ele é um artigo mais antigo, eles estão usando ainda o termo, né, de hidroterapia, só contando um caso para vocês aí, semana passada, teve uma clínica que postou os benefícios da hidroterapia, tá? E eu peguei e fui assim, olha,
desculpa, assim, né, eu não quero me meter, mas desde 2014 a gente usa o termo de fisioterapia aquática. Daí ela pegou, apagou o post, apagou tudo. E disse, desculpa, eu não sabia. Daí eu peguei e mandei o decreto ali, porque, querendo ou não, agora as redes sociais é uma das, vamos dizer assim, uma das únicas formas da gente ver o trabalho do outro profissional, né? Então, como está tendo muitas essas questões de live e de acompanhamento dos profissionais ali nas redes sociais, né? Então, ela pegou e depois corrigiu a postagem dela. Então, né, aqui ainda está a sessão de hidroterapia. O paciente, então, foi mantido com flutuador na região de tornozelo, joelho, pelve e cervical. E cada sessão foi constituída por... Então, teve o aquecimento inicial, né, que é aquilo que a gente comenta. Então, caminhada lateral na piscina, de frente e de lado, né, que é o básico, 10 minutos iniciais. E depois foram feitos, então, padrões do método Bed-Ragaz. Então, padrões durante 30 minutos. Aqui nesse artigo, ele descreve todos os padrões e ainda como é que eu falo? O comando que tu vais dar para o paciente. Tá? Não vou ler todos, tá? Eu só botei todos para vocês verem quais tem. Né? Então, um dos primeiros aqui, que é o padrão de membro inferior 1, né? Então, era um movimento da perna em adução e extensão de quadril, com extensão de joelho, onde ele ia se mover para abdução, né? Então, ele ia abrir a perna, manter a extensão do quadril e do joelho. Né? A pega era no quadril e do joelho em posição neutra, né? Então, sempre que fala em pega, é onde a gente vai tocar, né, no paciente, então onde eu vou sustentar. O terapeuta de andar parado, né? O andar parado é um pé na frente e um pé atrás, que é a nossa base de apoio. Perpendicular ao membro inferior que ficou mobilizado, uma das mãos na superfície medial inferior de pega, no terço médio da coxa, e a outra na superfície dorsal do pé, que fez o movimento com o paciente supino. Qual era o comando que foi dado para o paciente? Empurre a sua perna para fora e relaxe. Então, botei uma imagem parecida, né? Então, aqui ele vai estar empurrando a perna para fora, né? Então, ele vai fazer a abdução e vai voltar, né? Então, a pegada, né? Aqui na imagem, na primeira, na A, ele tá com a pegada, né? Uma no quadril e a outra no joelho. Na B, eu já tô com a pegada só no joelho. Isso eu comentei também nas aulas com vocês, que quanto mais distal essa pegada, mais força o paciente tem que fazer. Quanto mais proximal essa pegada, menos força o paciente ele vai fazer, tá? Então, vamos supor, tá? Vamos visualizar aí o paciente com... o fisioterapeuta aqui no meio da perna do paciente. Então, visualizem aí, me acompanhem, tá? O físio no meio da perna do paciente, com as mãos no tornozelo. E eu pedisse para esse paciente mover o tronco para um lado e para o outro. Como a minha pegada aqui é mais distal, ia ficar muito mais difícil para ele fazer esse movimento do tronco de um lado para o outro. Então, eu posso ter pegada aqui no tornozelo, se essa pegada fosse no joelho. Então, mesma coisa, o físio aqui no meio, pegada no joelho, né, de ambos os lados. Fosse pedir o mesmo movimento, né? Então, lateralização do tronco para um lado e para o outro. Ia ficar um pouquinho mais fácil, porque a minha alavanca de movimento, ela já estaria o quê? Menor. Então, quando eu tô com o meu apoio aqui no tornozelo, a minha alavanca de movimento é maior. Quanto mais eu vou me aproximando, a alavanca ela diminui e o movimento vai ficar mais fácil. E por último, então, esse físio, ele poderia estar aqui no meio da coxa do paciente, com a pegada no quadril, né? Então, qual é a minha alavanca aqui? Seria só
a região do tronco. Então, esse movimento de lateralizar o tronco para um lado e para o outro ia ficar mais fácil, tá? Seguindo, então, o artigo, né, ele teria os outros movimentos, né? Então, o padrão 1 que ele mostrou era empurrar a perna para fora, o padrão 2 é empurrar a perna para dentro, então, fazer o movimento ao contrário, tá? Então, eu coloquei a mesma imagem, tá? Mas é só para exemplificar que então, eu estou fazendo a abdução, então, abrindo o quadril para fora, né? Então, ali, no caso, em direção ao físio, e depois eu estou fechando a perna, né? Então, em direção para dentro. O padrão 3 era de joelho, né? Então, era para dobrar o joelho e relaxar, que é o que a gente já viu ali no início da aula, né? Então, só fazer flexão e extensão do joelho. O padrão 4 era dobrar o joelho em direção à orelha e relaxar, tá? Eu não coloquei foto porque daí agora fica a mesma coisa, né? Então, ele só estava tentando o quê? Aumentar o movimento do paciente, né? Então, primeiro era o joelho em direção à orelha, depois era dobrar o joelho em direção ao nariz, né? Então, tentando apontar essa articulação mais para cima. Aqui é o padrão de tronco que eu falei para vocês no início, que é aquele padrão isocinético, né? Então, ele estava fazendo o quê? Tentando um alinhamento de tronco com o paciente. Qual é o comando que ele deu? Mantenha o seu tronco reto. Desculpa, padrão isométrico. Mantenha o seu corpo reto. E daí o físio tentava empurrar, né? Então, aqui. Né? Então, o paciente está aqui, deitadinho. Eu vou segurar o paciente e vou pedir para ele manter uma contração isométrica do tronco. E eu vou fazer o movimento dele para um lado e para o outro. Então, esse movimento dele vai ser mínimo de fazer com que o tronco dele fosse para um lado e para o outro. Né? Então, esse desalinhamento também dificultando mais para o paciente, eu poderia fazer a pegada ou na pelve, como eu falei agora, ou na axila. Para fazer a pegada na axila, deixa eu voltar aqui. O físio, ele teria que estar aqui na cabeça do paciente, né? E a pegada, então, as mãos na axila do paciente. Essa é outra forma de pegada no membro superior. Também poderia fazer pegada no cotovelo. Para fazer pegada no cotovelo, o paciente ele tem que jogar os braços para trás. E daí o físio vai sustentar aqui no cotovelo, lá em cima. E assim, né, para finalizar, como eu tenho no tornozelo, que é a pegada final aqui do membro inferior, eu posso ter a pegada no punho, que é a final do membro superior. Tá? Então, todas essas formas eu consigo estar utilizando com o paciente. Sempre lembrando. Vamos lá. Deixa eu ver, cadê? Então, como eu estava falando, quanto mais longe do centro do corpo, mais difícil vai ficar para o paciente executar o movimento. Tá? Então, padrão de dobrar até o nariz. Deixa eu botar aqui para baixo de novo. Na axila. Esse daqui daí entra em padrão de membro superior, né? Então, assim como em membro inferior, eu tenho toda a nomenclatura, né, dos movimentos que eu vou ter que fazer no membro superior, eu também tenho, né? Então, esse primeiro padrão aqui, ele é de adução, rotação interna de ombro, flexão de punho e dedo, e ele vai se mover para o movimento ao contrário, abdução, rotação externa e extensão de punhos e dedos, tá? Então, isso se assemelha bem aos padrões lá do FNP que a gente viu, né? Então, ó, esticar os dedos e os punhos e levar o braço até a orelha, né? Então, é aquele padrão que a gente saía daqui assim, não dá para ver? Né? E abria para o movimento, então, aqui para cima.
E aí, o final, né? Então, mais 5 minutos de relaxamento. Né? Então, poderia ser, aqui ele fez só com flutuação e com a orientação da respiração. A gente poderia estar usando, então, técnicas e métodos do Watson, né? Resultados. Né? Então, só trouxe alguns aqui para vocês, mas eu também vou mostrar no artigo. Né? Então, olha a postura que o paciente ele adotava. Né? Então, sempre levando em conta que ele tinha uma postura que a gente chama, né, de postura fechada. Né? Então, ele tinha os membros superiores aqui em rotação interna, né? A questão da coluna lombar. Né? Então, aqui, né, de frente, antes e depois. De costas, né? Então, ó, o desalinhamento postural que ele tinha, né? A compensação, tanto na região do quadril quanto de cintura escapular. Ó, o alinhamento que ele traz, né? Então, por que o BED-RAGAS ele é completo também pela questão de que eu trabalho o paciente também de forma bilateral, né? Então, claro que o que eu fizer para um lado é sempre válido que eu faça com o meu paciente para o outro, né? Sempre observando quais são as compensações que o meu paciente apresentou nessa avaliação postural. Vou abrir aqui o outro documento, tá? Então, aqui no final tá as referências para vocês. Então, tá aqui. O que é isso? Não sei o que foi. Aqui. Ó. Juro, gente, que hoje eu tô testando a minha paciência. O bom é que tá gravando, né? Para não ver que eu tô mentindo. Né? Estou testando. Vamos lá. Voltando, então. Aqui. Vocês conseguem ver essa página da internet? Alguém me responde aí, por favor. Sim. Sim, valeu. Então, essa daqui é a página do artigo, tá? Então, só para vocês visualizarem, tá? O link também tá ali na aula. Então, deixa eu... Ó, então, mesmo link que eu usei ali do artigo, tá? Deixa eu botar aqui nos exercícios. Então, ele descreve todos os exercícios que eu falei para vocês e nos resultados, né? Então, a gente observando as duas fotos que eu mostrei, né? Então, de vista anterior e vista posterior. E temos também as vistas laterais, né? Então, aqui observando bem a vista lateral, né? Então, olha o quanto de postura fechada esse paciente tinha, né? Então, olha o quanto esse membro superior, ele estava rodado interno e jogado para frente, né? Então, a gente consegue observar que melhorou essa postura do membro superior, mas também a questão de lombar e de quadril. Né? O que aparenta aqui, tanto na foto do antes da vista esquerda quanto na vista direita, que ele apresentava uma leve flexão da coxa, né? Uma leve flexão do quadril. Né? Então, ele fazia essa flexão de quadril mais evidente com um semiflexo do joelho direito, que é o que aparece aqui, ó, fora. E aparece aqui, ó, esse semiflexo do joelho aqui na frente, né, que ele conseguiu diminuir no depois, só com o tratamento com o BED-RAGAS. Então, só com aqueles 5 padrões de movimentos que foram utilizados, tá? E aqui no movimento de flexão do tronco, né? Então, olha o quanto ele fazia de movimento, né? O quanto abria essa coxa femoral, o quanto eu aumentava de ângulo tibio-társico e a distância, né, das minhas mãos, né, do terceiro dedo ao solo, né? Então, eu consegui diminuir ângulo tibio-társico, né? Então, ó, tive um alinhamento, né? Diminuir ângulo coxo-femoral, né, embora ele ainda fique num processo de diagonal, né, bem menor do que ele estava aqui, né, e eu ganhei, então, amplitude de movimento em cintura escapular e cervical,
né? Então, a cintura escapular é como se ela tivesse relaxado, né? Então, eu consegui liberar cintura escapular, fazendo com que esse membro superior ele chegasse mais próximo ao chão, e a cervical também, né? Então, a cervical, ela conseguiu manter o alinhamento que essa postura de flexão de tronco ela ganhou. Acho que não tem mais nenhuma foto, não. Então, quis mostrar isso aqui para vocês, que era um artigo que é fácil de visualizar, né? E também para que vocês possam ver que só com o BED-RHAGAS, né? Claro que dependendo da queixa que o paciente ele vai apresentar, eu consigo, então, ter resultados extremamente satisfatórios com o paciente. Eu não lembro quantas sessões foram. Onde é que tá aqui? Avaliação. De novo. Perdi. Ó, 2 vezes por semana. Foram 10 sessões só, tá? Então, 2 vezes por semana com duração de 45 minutos cada sessão. Tá? Então, um resultado bem positivo pro tratamento com BED-RHAGAS, tá? Aqui eu deixei que foi o mesmo link que eu coloquei ali na Mediateca para vocês, tá? Então, eu vou deixar sem som aqui também. Eu também mostrei lá na sala de aula, né? Então, esse daqui, ó, é o que eu falei para vocês, que eu estava tentando mostrar, quando o fisioterapeuta ficava, então, entre as pernas do paciente, fazendo a pegada no joelho. Né? Claro que aqui eu estou numa postura de relaxamento, né? Então, ele está movimentando o paciente para um lado e para o outro com os braços soltos, né? Então, esse paciente, ele está relaxando para um lado e para o outro. Se eu quisesse aqui colocar um padrão isométrico de tronco, o que eu iria pedir para o paciente? Colocar os braços ao lado do corpo e manter o tronco reto. E aí eu ia fazer esse mesmo movimento e ele teria que sustentar a posição no local. O vídeo, ele tá travando ou ele tá correndo bem aí? Ó, a pegada no tornozelo, né, que foi o que eu falei também. Eu acho que caiu a minha internet de novo. Voltou. Um pouco do vídeo, mas tá indo. Tá indo? Tá, mas tá lá na Mediateca também para vocês olharem, tá? Depois, se ficar mais alguma dúvida. Ó, esse é um padrão que é legal, que eu trabalho também, pode ver, flexão de quadril e de joelho, ó, mas eu trabalho fortalecimento de abdominal, né? Então, também é um padrão que é difícil tanto para nós físicos sustentar, quanto para o paciente fazer. Ó, a pegada axilar, que eu também comentei, né? Aquela também está num relaxamento, mas eu poderia solicitar também a contração, né? Então, tentando o paciente se manter. Aqui também são posturas tanto de membro superior quanto de tronco, né? Então, eu estou trabalhando rotação de pelve, né? Então, ela está virando o quadril para cima e para fora, né? E isso acompanhando, então, o movimento da perna. Então, aqui também rodou o tronco com flexão do quadril, só que mudou a pegada, né? Então, a pegada tá no cotovelo. Então, o mesmo movimento que a gente falou agora, só mostrando as pegadas diferentes, para vocês poderem visualizar. Ó, padrão, desculpa, bilateral de membro superior. Então, eu consigo trabalhar. Quem é que está puxando ali? É o paciente, né? Então, é o braço do paciente que está se puxando. Padrão unilateral de membro superior. Então,
Também fazendo movimento de adução e abdução do ombro. Ó. Ali a pegada tá na escápula, na verdade tá só uma estabilização na escápula, né? E aí ela tá fazendo a resistência, né? Então pode ver que ela tá segurando com força ali na mão do paciente. Ó, trabalho bilateral também de membro superior com pegada no punho. E é isso. Gente, perguntas? Deixa eu tentar voltar para cá agora. Como que eu faço? Lá, lá, lá. Jesus. Eu quero voltar logo. Tá, primeiro eu quero sair daqui, eu não sei, alguém sabe me dizer como é que eu volto lá pro chat para ver vocês. Tá, apareceu agora o chat aqui, ó. Tá, mas tudo bem, vamos lá. Gente, dúvida. Deu para vocês entenderem agora um pouco melhor como que é o padrão do Beth Ragaz? Conseguiram visualizar um movimento? Que é um movimento que é global, assim, então que não é algo que eu vou trabalhar só o punho, ou só o ombro, ou só o cotovelo? Sim? Podem abrir os microfones também, tá? Fiquem à vontade para contribuir. Sim? Não ficou nenhuma dúvida por enquanto? Claro que na prática sempre vai surgir, né? Até porque não são movimentos tão fáceis. Ah, esse vídeo aqui também, ó. Vamos ver se ele vai abrir. Ele tem a questão da rotação. Deixa eu ver se é esse. Ó. Esses movimentos rotacionais aqui também são legais de estar trabalhando. Só que ele está muito rápido, tá? Mas são os movimentos que eu consigo, que o físio gira, né? Então, que a gente consegue fazer um movimento de rodar dentro da água. Tá? Esse aqui também é um vídeo que é legal. Na verdade, tem vários na internet, né? Que a gente consegue visualizar. Então, ó, fazendo a força, né? Com rotação, tá? Então, tem vários vídeos legais que a gente pode estar acompanhando. Por enquanto, tudo certo, né? Por enquanto, a gente consegue visualizar, né? A questão na prática, né? Quando a gente for para a prática para realizar esses movimentos, é mais eu me sustentar, né? Então, como que eu vou conseguir me estabilizar, me firmar, para que ou eu execute o movimento, ou o paciente faça o movimento e eu preciso sustentar o peso dele. Tá? Eu acho que essa vai ser, vamos dizer assim, no Beth Ragaz é a dificuldade maior que a gente encontra. Certo? Ô, Clarissa, por um acaso tu tens algum material de alavancas para disponibilizar pra gente? De alavancas? Não. Eu não dou aula de alavanca, porque sempre quando eu dei cinésio, o Kelser dá alavanca biomecânica. Pois é, a gente não teve. Aí eu noto assim que nessas pegadas, assim, nessa questão de pegar joelho, tornozelo, acho que faz falta, né? Ah, tá, porque daí vocês não tiveram a biomecânica com Kelser, né? Não, a nossa foi com Maia. Tá certo. Mas eu posso ir atrás, já vou anotar aqui, eu vou ver. Mas é bem fácil de entender também, tá? Não é muito complexo. Mas realmente, quando eu falo, né, vou falar assim, acaba faltando realmente, tá? A gente também teve uma aula, assim, de transferência de posição com a Fabiana e coisa assim, que também envolve essas pegadas, né? Também então, acho que, de repente, pra gente dar uma visualizada melhor. Sim, isso é uma questão que foi falho, né? Uma dessas falhas tem a ver comigo, né, gente? Então, porque a gente sempre trabalhou assim, né? Então, também não ia saber que ia estar mudando para vocês, tá? Mas eu vou dar uma olhada também no que eu posso ajudar e tentar esclarecer, então, essa questão de alavanca, tá? Então, tá, te agradeço. Imagina.
Mais alguma pergunta? Não? Tudo esclarecido? Então tá, galera. Então era isso por hoje. A gente quer a prática, né, gente? Mas eu acho que tá difícil, né, para nós voltar. Não sei. Não sei como faremos, mas espero que a gente volte logo mesmo, tá? Então tá, gente, obrigada, tá? Qualquer dúvida, né, me procurem, tá? Então estarei aí à disposição e eu vou ver essa questão para vocês ali da alavanca que ficou falho. Beleza? Então tá, obrigada, gente. Boa noite. Beijos. Vou tentar salvar aqui e vou ver onde é que eu consigo postar, tá bom? Vamos ver.